Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir, acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra, por si mesma, produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga, e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola podemos usar para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas. Mas, quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Amados irmãos e irmãs que nos acompanham pela rede de comunicação Imaculada, o Evangelho de hoje nos traz um desafio muito grande. Numa linguagem muito simples, Jesus tenta explicar o reino de Deus. E oxalá pudéssemos também nós compreender aquilo que Jesus nos diz, e se verdadeiramente compreendêssemos, muito mais tranquilamente iríamos viver diante da missão que o Senhor nos confia, seja ela qual for. A missão é sempre o anúncio do reino. Mas é importante tomarmos sempre consciência, e é isso que devemos compreender. O reino de Deus não é obra da minha capacidade humana. O reino de Deus é obra de Deus, é obra do Senhor. E por muitas vezes nós não compreendemos isso. Achamos que o reino de Deus acontece pelo meu muito fazer, ou pela minha capacidade, ou pela minha inteligência. A parábola que Jesus conta, numa linguagem até agrícola, numa linguagem simples, o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir, acorda noite e dia, e a semente vai germinando, mas ele não sabe como isso acontece. É a nossa missão, simplesmente
espalharmos a semente na terra e confiarmos que a obra de fato é do Senhor. Só que nós, por muitas vezes, somos afoitos. Mal espalhamos a semente na terra e queremos colher os frutos. Não temos a paciência necessária para caminhar com o Senhor e permitir que Ele realize a obra. E daí nos frustramos. Eu faço tanto, eu trabalho tanto, eu prego tanto, eu canto tanto, e parece que as coisas não acontecem como eu quero, no meu tempo. Realmente não acontecem, nem no meu tempo, nem no seu. E não depende da minha inteligência, da minha capacidade, do meu dom, porque a obra é do Senhor, é no tempo do Senhor. E nós somos chamados a fazer esta caminhada com o Senhor, esperar de fato que possa brotar as folhas, depois o fruto e depois os grãos que vão encher a espiga, como a parábola nos diz. Só que por muitas vezes nós achamos que somos nós, né? Nós achamos que somos a peça essencial. Sem nós, nada vai acontecer. Tenham certeza que o reino vai acontecer. Não é obra nossa. Não é obra nossa. Então peçamos a Deus esta graça de compreendermos isso em duas dimensões. Compreendermos isso para a nossa vida, porque o reino deve acontecer também na nossa vida, no tempo de Deus, né? Não exigirmos de Deus, né, aquilo que por muitas vezes nós projetamos, porque também somos assim. Eu rezo tanto, eu trabalho tanto, eu faço tanto, e eu não consigo colher nada na minha vida. Ainda não é o tempo. O Senhor sabe qual será o tempo. E também na vida daqueles que o Senhor nos tem confiado, não só na missão, mas na vida daqueles que o Senhor tem confiado na nossa casa, na nossa comunidade, na nossa vida, no nosso trabalho. A terra é diferente, o coração é diferente e acolhe a semente de maneiras diferentes. E a semente vai brotar no tempo que deve brotar, não no nosso tempo. E depois Jesus conta também uma outra parábola. Com que mais poderemos comparar o reino de Deus? O reino de Deus é como a semente de mostarda, a menor de todas as sementes. Mas quando lançada na terra, se torna uma árvore frondosa que os pássaros do céu vêm abrigar-se sobre ela. Isso nos chama a atenção para também nos tirar do comodismo. Porque às vezes pensamos, mas o que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada, né? Eu sou tão pequeno, eu sou numa falsa humildade. Eu sou tão humilde, eu sou tão simples, eu não sei isso, eu não sei aquilo. O reino de Deus é como a semente de mostarda, a menor de todas as sementes. Mais uma vez, para que façamos a experiência de que a obra não é nossa. O pouco que fazemos, o mínimo que fazemos, no seu tempo dará fruto. Seja onde for. Não podemos desanimar, não podemos desanimar. Temos que lançar a semente na terra e o Senhor fará a sua obra. E você vai perceber, talvez você não colha o fruto, mas a semente que você lançou não foi em vão, quando de fato foi fruto
da obra de Deus, foi fruto do poder do Espírito, não fruto da sua vontade, da sua capacidade, mas fruto do poder do Espírito Santo. E aquela pequena semente de mostarda, aquele seu nada, aquela sua palavra, aquele seu gesto de caridade, vai um dia, né, produzir o fruto. E você vai perceber que os pássaros que talvez você, né, tenha desprezado e que voaram, um dia se cansam e vão procurar a árvore frondosa. Aquele filho, aquela filha que talvez você diga, não surtiu fruto nenhum. Talvez ele caminhe pelo mundo, mas um dia ele vai perceber, no cansaço da vida, no sofrimento da vida, na dificuldade da vida, que a árvore frondosa do descanso é o seio de cada lar, o coração de cada pai, de cada mãe, que um dia lançou aquela sementinha de mostarda. O que nós não podemos é desanimar. O que nós não podemos é achar que a obra é nossa, no nosso tempo. No tempo de Deus, o reino vai acontecer. É um desafio muito grande. E por fim, para que possamos de fato, né, mergulhar no mistério da palavra de Deus e compreender os ensinamentos de Jesus, ele mesmo diz, só falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Entender, compreender o reino, viver esta comunhão do Senhor, com o Senhor, exige da nossa parte termos tempo para Deus. Estarmos sozinhos com o Senhor, no silêncio, à luz da palavra, nós vamos compreender aquilo que o Senhor quer de nós. Nós vamos compreender a missão que o Senhor nos tem confiado. Mas é necessário encontrarmos tempo para essa intimidade com Deus. Não basta um conhecimento intelectual da palavra. Não basta anos de estudos de teologia. É muito mais que isso. Somos chamados a viver uma intimidade com o Senhor. Depois de nos alimentar da palavra, sozinhos com Jesus, Ele vai falar ao nosso coração, vai explicar para nós as Escrituras e vai deixar claro qual é a nossa missão. Peçamos a Deus esta graça, a graça de compreendermos a Sua palavra, na intimidade com Ele, no silêncio do nosso coração, entregue ao coração de Jesus. E com certeza teremos sempre sementes novas para lançarmos à terra. Dormimos, acordamos, não sabemos como esse fruto aconteceu, porque às vezes olhamos, quem sou eu? Porque também o Senhor nos dá a graça de percebermos os frutos, pela missão que nos é confiada. E olhamos para nós, quem sou eu? E olha a obra que já aconteceu. Olha a transformação na vida deste irmão, daquele irmão, na vida deste filho, daquele filho, na vida desta comunidade. Olha a transformação realizada. Só que não é obra nossa. Dormimos, acordamos, não sabemos como acontece, mas a obra acontece, porque a obra é do Senhor. E Ele é fiel e quis confiar a nós o lançar a semente na terra. Com coragem, sem desânimo, continuemos a nossa missão, fazendo pouco ou muito, mas sabendo que o reino de Deus acontece por obra do próprio Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.